Fique à vontade. O podcast de quem está lado a lado com o trabalhador vai começar. Um espaço para mostrar as lutas e conquistas de um dos sindicatos mais atuantes e com maior relevância do interior do Brasil. Informação, debate, entretenimento, bate-papo, conversas francas, olho no olho, assuntos importantes para o trabalhador, para o cidadão, para o ser humano, você vê aqui. Prepare-se para uma experiência enriquecedora, envolvente. Está no ar, o podcast do trabalhador. Metabase na cidade. A saúde mental das mães. Esse é ou não é um assunto importante? Claro que é. Por isso que a gente vai debater ele a partir de agora no Metabase na cidade. Programa muito especial nesse mês de maio, onde já discutimos o Maio Amarelo, a importância da gente estar mais consciente em relação à nossa postura no trânsito da cidade onde a gente vive. Mas esse assunto também vai valer muito a pena você ficar com a gente de agora até o final aqui do Metabase na cidade. Por quê? Porque você tem a sua mãe, talvez você seja mãe, e a sua saúde mental, e a saúde mental da sua mãe. Você já parou para pensar sobre isso? E principalmente o tanto que as mães são sobrecarregadas. Teve alguém que pensou sobre isso e lançou uma campanha. Ela existe a nível de Brasil e também em catalão, para nossa alegria. Então a gente ficou sabendo disso e vamos trazer, dar de presente para você que acompanha o Metabase na cidade. Então, senhoras e senhores, a partir de agora está no ar o nosso Metabase na cidade com duas convidadas muito especiais. E eu as apresento para vocês a partir de agora. Ó. Conosco aqui a psicóloga, a doutora Samara Pazeto. Ela é psicóloga, especialista em psicologia perinatal, mais um ramo da psicologia que eu não sabia e descobri, e vamos presentear a nossa audiência com mais informações sobre isso. E também a nossa diretora Mariana Guiar, conosco aqui mais uma vez. Eu ia falar, meninas, sejam bem-vindas. Acho que posso, não posso, Mariana? Pode. Eu não sei se eu tenho tanta intimidade assim, mas é porque são duas jovens. Então, a doutora Samara, seja muito bem-vinda, alegria recebê-la aqui no Metabase na cidade. Olá a todos que estão nos ouvindo, é um prazer enorme receber esse convite, Návio. Acho que é uma mobilização que vem acontecendo em Catalão, já tem 3 anos, né? A gente vem trazendo sobre a importância da saúde mental materna e como ela impacta diretamente toda a sociedade. Isso não só em questão de saúde, em questão de bem-estar da própria mãe e dos filhos como consequência, mas também é uma questão econômica e de políticas públicas urgente. Então é um prazer enorme estar aqui hoje com vocês. Nós vamos falar muito sobre isso. Ela já deu uma brecha aqui para a gente discutir, porque o assunto é importante, né, Mariana? Muito importante, seja muito bem-vindo. O prazer é todo nosso, né? Um assunto muito interessante, né, para nós, né, mulheres e mães que estamos aí, né, à frente, trabalhando, né? A questão da sobrecarga. Então é uma coisa de muita importância mesmo. Pois é. Para a gente começar, eu acho que é importante, você já deu uma pincelada rápida aí sobre essa campanha, mas que campanha é essa? Eu, quando fiquei sabendo, já no 2º ano, fiz questão de abrir um espaço para a gente, né, jogar luz sobre esse assunto, fiz questão também de passar isso aqui para nossa produção, para que a gente pudesse também levar esse conteúdo não só aqui para os trabalhadores que têm acesso direto a esse conteúdo, mas está aberto para toda a sociedade, e nós também temos muitas trabalhadoras nesse segmento, o qual o Metabase defende, atua e participa. Falei, acho que é importante a gente trazer, porque você está mexendo, no caso, com a saúde mental da mãe, no fundo você está mexendo com toda a família, né? E é como a sociedade como um todo, como você bem falou. Mas vamos lá, Maio Furta Cor, esse é o nome da campanha, desse movimento que existe a nível do Brasil, e ele chegou em Catalão, então, há 3 anos, né? Como é que ele nasceu e o objetivo principal, qual é? O Maio Furta Cor é uma campanha que nasceu em 2020, no auge da pandemia. Ela foi criada por uma psiquiatra e uma psicóloga lá no Rio Grande do Sul, que não por um acaso cansadas de receber cada vez mais pacientes adoecidas, com depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, ficaram cansadas de, olha, chega no meu consultório e aqui eu não consigo resolver porque nós temos uma sociedade que fabrica adoecimento mental materno.
E aí elas se uniram querendo fazer mais, levar isso como uma discussão para a sociedade. O objetivo do Maio Furtacor é informação baseada em evidência. Tudo o que a gente trabalha é baseado em pesquisas sólidas e de referência. Baseado em pesquisas levando informação e sensibilização. Porque é justamente isso, essa sobrecarga e esse trabalho do cuidado, que é feito na maioria pelas mulheres, que ele não é reconhecido, ele não é valorizado e sequer ele tem algum direito atribuído a ele. Então ela surgiu em 2020, então completando 5 anos esse ano. Apesar de ser uma campanha recente, Návio, nesses 5 anos somente de existência, hoje 250 cidades no Brasil e exterior já tem Maio Furtacor. Existe a lei que já foi aprovada aqui no município que institui o Maio Furtacor no calendário municipal. O que isso quer dizer? Todo mês de maio, as UBSF, os pronto-socorros, todas as unidades, elas têm o dever de promover, fomentar discursos e rodas para essas conversas, esse acolhimento de saúde mental materna. A gente já tem essa lei aprovada aqui. Para além disso, nós já temos hoje 150 municípios no Brasil com essa lei aprovada. E a nível estadual também ela vem crescendo cada vez mais. E não por um acaso a gente vem encontrando facilidade para promover. Porque quando eu converso com qualquer pessoa que é mãe, é um alívio. É como se a gente falasse o óbvio que ela está vivendo ali todos os dias. Então é uma forma de dar voz para uma questão que é tão silenciada e tão urgente. Aqui em Catalão, a partir do Maio Furtacor, a gente criou a mobilização catalana pela saúde mental materna. E estamos hoje no nosso 3º ano. O que a mobilização faz? Ao longo de todo o mês de maio, a gente promove várias ações. Temos o simpósio, que já aconteceu na semana passada, que o objetivo é justamente esse. Ele é para profissionais, ele é para estudantes, ele é para a comunidade, levando assuntos, informação e conteúdo, levantando discussões, propiciando debates acerca desse tema. Além do simpósio que acontece todos os anos, nós também temos rodas de gestantes, rodas de mulheres nas UBSFs, realizadas esse ano em parceria com os PET da UFCAT. Então, descentralizamos e já estamos começando a ter uma ação da sociedade para esse tema, saindo um pouco da Samara e dos coordenadores, já estamos descentralizando. Também vamos ter uma palestra na semana que vem para o curso de psicologia da UFCAT, levando informação e formação para os psicólogos que vão ser formados, né? A área de psicologia perinatal, que é a minha especialidade, apesar de não ser tão nova, ela não é tão conhecida, né? E tem uma especificidade desse período. O que é psicologia perinatal, Návio? A gente trabalha saúde mental da família, da mãe, do pai, como eles são afetados por esse fenômeno que é a chegada de um filho. Então, desde o planejamento, tentantes, dificuldade de gestação, intercorrências durante o parto, durante a gestação, pós-parto e para o resto da vida, porque ter um filho vai trazer modificações na estrutura social, cultural, física e emocional dessa família como um todo. Então, é uma área específica na psicologia que busca trazer é a mesma coisa, Nábio? Por exemplo, eu sou psicóloga já há mais anos, né? Se eu for atender um caso de depressão de uma pessoa em qualquer outro momento da vida dela, é diferente de uma depressão de uma mãe no pós-parto. É diferente, os critérios diagnósticos são diferentes, a forma de se abordar e de se tratar essa mulher é diferente. Então, são conhecimentos que são específicos e que precisam ser validados e avaliados para contribuir para que essa mulher receba, de fato, a melhor avaliação e o melhor tratamento. Então, semana que vem, na UFCAT, eu vou estar com os alunos de psicologia de lá. Na próxima semana, a gente vai estar no Prefeitura e nos bairros, assim que se confirmarem as datas, a gente vai estar lá fazendo um mutirão de atendimento, acolhimento psicológico para toda a população. Que é justamente esse, levar informação, levar acolhimento e levar cuidado, para levantar esses dados, para que a gente possa ter políticas públicas mais efetivas nesse sentido. E para além disso, na próxima semana, então já está bem assim. Encerrando o mês, né? Já encerrando o mês, em junho a gente vai estar lá no Conselho Municipal de Saúde. Já é em junho, então. Já é em junho. Tá. A gente vai estar na primeira reunião do Conselho Municipal de Saúde também, para levar a campanha, para levantar a bandeira e para exigir, né, enquanto sociedade, enquanto comunidade, como que a gente está contribuindo ou não para esse adoecimento. Por essa abordagem e muito bem colocada, né, ela fala muito bem, explica muito bem,
já deu para a gente ter uma noção do significado, o que representa e da importância de um trabalho como esse, né, Mariana? Exatamente. Realmente é muito necessário, né? Talvez a sociedade não enxerga, né, a forma que deveria, né? Mas ainda bem que, né, que tá tendo essa campanha, que está trazendo nessa abordagem mesmo que precisa. Ainda bem que tem pessoas que têm esse tipo de interesse, porque, pelo que ela falou, e algo que eu penso ali dentro do que ela colocou, né, o quanto as mães se sentem acolhidas e representadas, é porque existe essa situação na sociedade, né? Existe isso, é porque nós somos filhos de uma mãe, né? Você já é mãe já? Sim, Sim, dois. Né? Então, assim, a Mariana já teve a experiência da maternidade também. E, assim, eu como marido e pai, eu observei bem, acompanhei de perto mesmo a gravidez da minha esposa, 3 gravidez, na verdade. A gente também perdemos um filho. Então, assim, é algo que, como você colocou, é algo que mexe mesmo com a estrutura, né? E isso poderia estar passando despercebido, mas nós estamos aqui para isso, né? Para jogar luz nesse assunto, para trazer essa informação, porque é como a gente sempre fala, né? E a gente está aqui para isso, Samara, que é para trazer informação, é uma determinação que existe por parte da direção aqui do Metabase, que é o quê? Vamos levar informação, porque é só através da informação, e boa informação, que a gente vai estar transformando esse mundo que a gente vive, né? E esse projeto, desde quando eu ouvi pela primeira vez, eu falei, olha, tá aí algo que transforma, né? Impacta diretamente. E é o que o Metabase faz no seu dia a dia, né? São o quê? 5 mil trabalhadores representados. Você coloca aí 3 pessoas em cada família, você está abrangendo 15 mil vidas. E quantas mães estão conectadas, né, ligadas com isso? Então, por que não trazer um assunto tão pertinente como esse, né? Muito pertinente. Agora, algo que me chamou a atenção dentro do projeto todo, dentro da campanha, e que é outra informação que é importante a gente dividir com vocês, é algo que pode estar começando esse sofrimento da mãe, quando ela, inclusive, vai ganhar o bebê, né? Dentro da própria maternidade, dentro do próprio hospital, ela também pode sofrer algum tipo de abuso, isso pode impactar ela. Mas pelo que você está falando, talvez no pré-natal também pode, quer dizer, algo que é bastante amplo isso, né, doutora Samara? Sim. Nável, se a gente for olhar, você tem uma ideia, na vida de uma mulher, ela tem 3 períodos de maior potencial adoecimento mental. Estou falando de depressão, ansiedade, todos esses outros transtornos. 3. O primeiro é a adolescência, que na adolescência a gente vai ter mudanças físicas, sociais. O que é esperado dessa mulher? Hormonais. Quais são os papás? Isso, nos físicos, hormonais, de função, tudo na vida dessa pessoa vai mudar na adolescência. Na matrescência, que é o tornar-se mãe, e na senescência, que é no envelhecer, que justamente todas essas mudanças físicas, das funções sociais, do que é esperado, dos seus papéis, enfim. A maternidade, sozinha, tem mais adoecimento mental do que as outras 2 somadas. Então, é um período de grande vulnerabilidade, justamente devido a essa quantidade enorme de mudanças. Isso começa desde a descoberta do positivo. E se a gente pega a sociedade, no hoje, como está estruturado, a maioria das mulheres, elas são responsáveis. Elas trabalham, elas cuidam de casa, elas têm uma alta exigência do seu padrão físico. Como é que ela tem que estar? Tem que estar arrumada, tem que estar não sei o quê, tem que estar com a unha em dia. Tem uma pressão estética muito grande. E aí ela engravida e aí começa a ter um grande desalinhamento já por aí. Por quê? Tem uma frase que eu odeio e que é muito usada, que vocês já devem ter ouvido. Gravidez não é doença. Muito. Gravidez não é doença, mas a gravidez vai demandar do corpo dessa mulher fisicamente absurdamente. Não é doença, mas não é como se ela não estivesse grávida. Se a gente pegar os 3 primeiros meses, que a maioria vai ter ali vômito, enjoo matinal, uma indisposição, um cansaço enorme, aí o que acontece? A sociedade acolhe esse momento que é necessário para formar seres humanos? Não.
ela vai continuar sendo cobrada, pressionada a performar e a desempenhar do mesmo jeito, como se ela não estivesse grávida. Já começa aí, a gente aumenta muito a pressão nessa mulher. Além disso, não come muito, senão você vai engordar. Nossa, não sei o quê. Fora as restrições, porque você engravidou, você não pode comer queijo, você não pode comer na rua, você não pode comer salada. Você cortou seu japa, se você é fã. Já são várias modificações que vão chegando. Além disso, tem a pressão das responsabilidades. Poxa, eu vou ser responsável pelo cuidado, gerar, já começa na gestação. Eu sou responsável por gerar esse bebê, ele ter saúde. Então, eu não posso ficar comendo besteira, eu vou ter que me exercitar, não posso me estressar. Então, assim, percebe quantas pressões a gente tem em cima dessa mulher para que sozinha dê conta disso tudo? Porque o trabalho não vai mudar. Ela vai continuar tendo que desempenhar do mesmo jeito. Onde eu ia chegar nessa parte onde a Mariana trabalha, ela está na empresa ainda, existe essa pressão diária também, né? Querendo ou não, até ali um determinado período, você tem que produzir do mesmo jeito, não muda nada, né? Não muda nada. E assim, até porque é uma atividade um pouco pesada, né? Não é questão de carregar peso, mas é questão de estar... Minha atividade, eu sou motorista de caminhão. Então, assim, independente, né? Se eu estiver grávida, eu tenho que ir lá e tenho que desempenhar. A empresa precisa da produção. Então... E Mariana, não sei se você viveu isso aí, mas eu recebo muito, eu atendo no meu consultório, né? Eu tenho uma demanda muito das minhas pacientes no sentido de, depois que ela tá grávida, ela precisa render mais. Por quê? Ela tem medo de ser mandada embora depois da licença maternidade, então ela quer mostrar serviço. Tem a pressão dos colegas de trabalho que tem gente, eles têm a cara de pau de falar o seguinte: já que você vai ter licença maternidade, vai ficar em casa aí de boa por 4 meses, então você tem que adiantar o serviço antes e deixar a gente já tudo organizado. Então ela tem que trabalhar muitas vezes, é mais. Exato. É mais. Percebe como não tem nada a ver com a biologia do momento que ela está vivendo? Eu vendo a doutora Samara falar, não tem como, assim, é inevitável, Mariana. Assim, eu fico pensando como é que as mães, a minha mãe, como é que a sua mãe, então, a sua mãe talvez seja mais jovem, né? Mas essas mães de 3, 4 gerações, né, que teve 8, 10, 12 filhos, como é que elas davam conta disso tudo? Tudo bem que a maioria, né, talvez ficavam em casa e tudo, era outra realidade, mas também dentro do que eu queria que você falasse um pouquinho, às vezes a mulher que fica em casa também, às vezes você pode achar que vai ser mais fácil para ela, mas esses sintomas todos que você acabou de falar acontecem do mesmo jeito, né? Nave, a mulher que fica em casa, todos os cenários que eu for trazer para você são complicados. Por quê? Supõe-se que a mulher que fica em casa, né, teoricamente, porque na prática não é isso, claro, que ela fica em casa toda de boa. Eu já sei o que você ia falar. Só que não! Acho que, assim, uma coisa que é infinita é serviço de casa. Nunca acaba, né? Nunca acaba. A mulher, ela pode acordar mais cedo, que até a hora dela dormir, ela vai continuar trabalhando. E mais do que isso, ela não tem fim de semana, ela não tem hora para começar e para acabar, ela não tem férias, ela não tem descanso, ela não tem remuneração. Exato. Né? Então é muito complexo. E quando fica essa divisão, que antigamente era, hoje ainda tem uma sobrecarga do trabalho. Quando a mulher ela fica só em casa, nossa, muitas aspas aqui, e o cara trabalha fora, aí o que acontece? Nossa, mas eu trabalho e você não trabalha, como se o trabalho de todo que ela faz não fosse um serviço, não cansasse. Há uma invisibilização disso, que é absurda, porque um trabalho de casa demanda pra caramba, cansativo pra caramba. Agora não tá mais, agora nós... vamos lá, a partir do maio, furta-cor, não mais. E aí esse marido chega em casa com a crença de, olha, eu trabalhei fora, então você tem que me servir, a casa tem que estar limpa, o menino tem que estar educado, e a janta quentinha na minha mesa. Então, muito dificilmente ele vai colaborar com esse trabalho, que é o trabalho do cuidado. E eu ainda avanço isso mais agora, porque aí sim entra também dentro desse universo que nós estamos falando, de mães que acabam, o caso, por exemplo, da Mariana e de outras colegas dela, que desenvolvem esse trabalho em empresas, que chegam em casa e ainda tem que fazer o trabalho de casa. É outra jornada. É outra jornada, É né? outra jornada. Vocês sabem que eu escuto muito, né? Ai, mas as mulheres antigamente davam conta de 10, 12 filhos. Aí eu falo assim, ó, se você for pegar isso antigamente, for 50 anos atrás, o que é recente, a gente tinha uma divisão muito clara. Os homens tinham a função e o papel público
que era trabalhar, o ganha-pão, as Provedor, políticas, né? o provedor. Excelente, Mariana. E a mulher, ela era responsável pela casa, pelo privado, que é a casa, cuidado das crianças, e ok, estava dividido. Hoje, depois da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? Morreu todos os homens. Morreu tudo. E aí, então vamos permitir que a mulher trabalhe, porque antes a mulher não podia nem trabalhar. No Brasil, tem 50 anos essa lei, a mulher para trabalhar tinha que pedir autorização por escrito do marido. E era quase como ele assinar de eu sou incompetente em prover minha casa. Então eles não faziam isso. Era um atestado. Passava fome, mas não deixava a mulher trabalhar. E aí, o que aconteceu? Com a falta de homens, de fato, o mercado de trabalho começou a entrar em colapso. A gente precisa de mão de obra. Foi quando as mulheres e crianças foram para o mercado de trabalho. Só que aí as funções que elas tinham da vida privada, da casa e das crianças, não foi dividida, não foi diminuída, foi um acréscimo de jornada. Foi um acréscimo de trabalho. E isso se perpetua até os dias atuais. Então, hoje a gente tem, na maioria dos lares, Návio, Mariana, mulheres que acumulam funções. Né? A gente tem dados, por exemplo, do trabalho do cuidado. Teve uma política nacional do cuidado, que foi aprovada a lei o ano passado, 2024, que institui e reconhece o trabalho do cuidado como um trabalho efetivo. Porque antes era tido como dom, vocação feminino. Uhum. Não, você tem que cuidar da casa e das crianças sozinha, porque você é mulher, você tem isso naturalmente no seu biológico. Nem era reconhecido como trabalho. Tanto que nem pode estar cansada. Não, meu marido trabalhou fora, ele está cansado. Mas você não trabalha? Da hora que você acorda, a hora que você vai deitar, você trabalha também, né? Mas não era reconhecido. Então, a gente tem, recentemente, essa Política Nacional do Cuidado, 2024, a lei. Por enquanto, é uma política programática, é mais um reconhecimento, ainda não tem, de fato, por exemplo, consequência de direitos previdenciários, o que é justo. Porque se a gente tem hoje que uma pessoa se dedica ao trabalho do cuidado, ela vai ter ali, gastar tempo, que vai prejudicar que ela consiga trabalhar, que ela vai prejudicar que ela consiga, por exemplo, contribuir para a Previdência Social, que vai atrapalhar que ela consiga, por exemplo, ter um avanço de carreira, uma progressão de carreira, assumir altos cargos, porque ela está executando esse trabalho do cuidado, que é um trabalho que não é remunerado. Mesmo não sendo remunerado, a gente tem uma média de 21 horas semanais de trabalho do cuidado realizado. É o tempo médio. É o tempo médio brasileiro. Olha só. Quer dizer, são dados, informações que a gente está trazendo aqui, né, para você que está nos acompanhando, Metabase na Cidade. E a gente precisa avançar aqui também em alguns temas, mas rende outros programas, porque é como a gente colocou no começo, é algo que talvez poderia estar passando despercebido, mas nós estamos aqui exatamente para jogar a luz nesse assunto, desse tema aqui. Vocês viram tanto que é importante? Eu alertei no começo, não é? Vale a pena a gente ficar bastante ligado no que a gente está discutindo, colocando aqui, e até mesmo não só ouvir, mas participar. Ela acabou de falar aqui, no final a gente vai reprisar essa agenda para que você possa também se programar e participar. Você falou aí a respeito de legislação. Agora, em 26 de maio, nós teremos uma normativa, uma norma regulamentadora, NR1, que vai estar entrando em vigor. Hoje pela manhã eu falava, inclusive, com um cliente, ele me demonstrou um certo grau de preocupação com isso, porque envolve principalmente essa questão do adoecimento psicológico, mental das pessoas. E como é que ficam as mães também nesse universo todo, doutora Samara? Excelente. Eu acho que, assim, a gente vem passando por um momento muito importante no nosso país. E essa norma regulamentadora, a NR1, que ela é resultante da lei também aprovada no ano passado, ela vem nesse sentido. Por quê? O que ela traz de novidade para as empresas? Inclusive microempreendedores, todos agora são obrigados. Sabe aqueles cuidados que elas precisam ter, que tem aquela checklist de avaliação? Dos cuidados físicos com o ambiente, a ergonomia, tudo isso que já é avaliado, se essa empresa está cumprindo ou não. Agora vai ser avaliado também se ela está cumprindo aspectos psicossociais. O que é isso? Nível de estresse do trabalho dessa empresa. O nível de sobrecarga do trabalho nessa empresa. O nível de adoecimento mental dos trabalhadores dessa empresa também vai ser avaliado. Ela impõe que as empresas agora tenham esse maior cuidado, essa maior atenção com a saúde mental dos trabalhadores. Visto que o objetivo dessa norma é avaliar como é que está a rotatividade dessa empresa. Como é que está a saúde mental dos trabalhadores? Como é que estão os afastamentos e licenças por adoecimento mental dessa empresa?
E ela pode ser penalizada e multada, caso isso esteja um número alto. Entendendo que, para além de avaliar isso, também é incentivar e promover, criar formas e condições para que o bem-estar físico e emocional desse trabalhador seja validado e seja cuidado, e seja uma responsabilidade da empresa. Perceba que a gente também tem outras leis. Hoje em dia já existe uma outra norma, só que essa não é obrigatória ainda, é um selo. A empresa que favorece, por exemplo, mulheres que têm filhos e depois de 4 ou 6 meses voltam ao trabalho, muitas vezes elas vão enfrentar vários desafios. Porque nós não temos hoje uma estrutura profissional que consiga abraçar as necessidades dessa trabalhadora quando ela volta. Tanto que a gente tem um número altíssimo de mulheres, mais da metade das mulheres, depois que têm filhos, ficam sem empregos nesse primeiro ano após o nascimento do bebê. Isso são dados comprovados. Isso são dados. Metade, 50% das mulheres vão perder o emprego, seja porque elas não conseguiram conciliar e acabaram desistindo, seja porque elas vão ser mandadas embora mesmo. Né? Não tem uma distinção nessa pesquisa realizada. Uhum. Então, porque há uma grande dificuldade de conciliar. Como é que uma mulher vai seguir a recomendação da Organização Mundial de Saúde de amamentar até os 6 meses do bebê, exclusivamente, se ela volta a trabalhar com 4 meses do bebê? Essa empresa tem uma estrutura física, e aí esse selo que eu falava para vocês, essa empresa possibilita que essa mulher faça amamentação, ela tem direito a 2 intervalos de 30 minutos por dia para amamentar esse bebê. Tem um lugar para ela fazer isso nessa empresa? E aí entra a própria questão de levar o bebê, porque a gente sabe, né, que algumas empresas têm restrições contra isso, até mesmo parte estrutural, essa coisa toda. Sim. Eu estou imaginando principalmente esse ambiente mina, que você vive, né? Lá na mina é impraticável. Como vai levar um bebê para... Ou então, o que essa norma também sugere? E até o que a NR1 também sugere? Entrando agora também em outra lei que é também recente nesse sentido, agora de 2024, que é sobre as mães universitárias. Que são as mães nas escolas também, que eu acho que são grandes avanços. Que elas trazem justamente isso. Se não é possível, essa lei das mães universitárias, ela oferta 180 dias a mais para a mulher, para o pai que teve o bebê ou que está em processo de adoção, para que eles tenham prazos diferenciados para a conclusão daquele período. Isso não existia? Não, é do ano passado, 2024 também. Aí, no caso, é só as universitárias ou abrange todos os estudantes? Porque na minha época, eu fui mãe na adolescência, eu ainda, no meu parto, eu ainda fazia ensino médio. Né? Então, eu tive que terminar junto com o restante da turma. Eu não tive essa... Justamente, ou você perdeu o ano. Ou eu perdi o ano, essa é uma lei recente, 2024. Você conseguiu, Mariana? Consegui. A vantagem também, eu morava numa cidade muito pequena, né? E eu morava bem próximo ao colégio. Meu pai também levava para... Meu pai e minha mãe sempre apoiando, tudo. Eu perguntei porque eu tinha rede de apoio, né? Agora, quem não tem, já tem mais dificuldade. Essa é a palavra, né? E eu fico imaginando, muitas mães não conseguem, né? Sim, e aí essa lei das universitárias, além de prorrogar o prazo para conclusão, né, seja de ensino médio, seja para entrega de trabalhos, tese, dissertações, também ela prevê flexibilização do modo como vai ser apresentado e ofertado esse conteúdo. Então, por exemplo, para essas trabalhadoras, não está na NR1, mas é uma sugestão, por exemplo, que ela possa fazer um trabalho home office. Se na empresa, se na estrutura, se na mina não tem como ela amamentar essa criança, tem como ela fazer de alguma forma um trabalho home office? Isso pode ser reorganizado? Então, assim, eu vejo de forma muito otimista, claro, muito inicial ainda, mas de forma otimista a existência, que é o reconhecimento dessa necessidade. Porque até então, isso é do ano passado. Até então, mesmo com a gente com números assustadores de adoecimento mental, principalmente da mulher, né, que a gente tem hoje, por exemplo, uma mulher tem 4 vezes mais chance de ter síndrome do pânico do que um homem. Uma mulher tem 2 vezes mais chance de ter transtorno de depressão. Ela tem 1,5 vezes mais chance de ter transtorno de ansiedade. Isso não é só não se explica só biologicamente. As condições, o modo, o que é esperado, o que é atribuído, essa sobrecarga tem tudo a ver com esse adoecimento. E aí, eu falo muito, né? Eu vou emendando. O que você está falando está totalmente dentro do contexto aqui. A hora que eu precisar, eu te então tá bom. Te mando separar. Porque você foi falando,
Aí eu já lembrei de outra coisa aqui. Quando a gente fala... Eu até perdi agora. Ah, tá. Enquanto você lembra, eu preciso fazer uma observação aqui. A Mariana está acompanhando a gente aqui, já participou de vários programas, e dentro desse mês, e dentro do Abril Verde que nós trabalhamos aqui, nós já falamos sobre a NR1. Né? O Aguinaldo esteve aqui, que é um técnico de segurança, e aí, fechando o mês de abril, né, ou no primeiro programa do mês de maio, o presidente Diego esteve aqui participando com a gente, juntamente com o Danilo, né, e eles foram categóricos. Falou, olha, e a Mariana que vai me corrigir se eu estiver enganado, mas ele falou, olha, se existe algo, que inclusive é um dos 3 eixos principais aqui de atuação do Sindicato Metabase, que é a representação. Se existe a lei, se a lei entrou em vigor, é para cumprir. Né, Mariana? Os trabalhadores que são associados aqui podem esperar. O negócio vai acontecer mesmo. E aí eu estou vendo ela falar aqui, no caso, por exemplo, existem alguns casos que ainda não é lei, existe um selo, quer dizer, existe uma ideia para melhorar a vida do trabalhador. O Metabase atua muito forte nisso, né, Mariana? Então, o pessoal pode esperar que entrou em vigor essa NR1 aí, as empresas têm que se adequar mesmo. E o sindicato vai fiscalizar, mesmo não sendo papel do sindicato, né? Porque isso a própria empresa deveria fazer, deve fazer, né? Uhum. E agora, 26 de maio, né? Pois é, tá aí, né? Tá batendo na porta, hein, Mariana? Já tá virando a esquina. E eu acho que, assim, Nábio, é muito urgente a gente começar a olhar para todos esses fatores, porque se a gente pegar, por exemplo, que 2 em cada 4 mulheres têm depressão pós-parto. 2 em cada 4 mulheres têm depressão pós-parto. E que 75%, quase 8 em 10 dessas mulheres, começou na gestação e não foi diagnosticado nem tratado. Se a gente pegar um estudo do cara que chama Dreyer e Fitzgerald, 2022, em que ele coloca lá o impacto de uma mãe adoecida, porque depressão é doença, depressão não é frescura, não é falta de Deus, depressão é doença. A ansiedade não é frescura, é doença. E como tal, precisa ser tratada. Muitas vezes é com psicoterapia e muitas vezes, quando necessário, com o medicamento do psiquiatra também. Só o remédio do psiquiatra não vai adiantar, porque ele não muda as condições que levaram a esse adoecimento. Tem que ter mudanças comportamentais. E isso é com o psicólogo. Não é com o psicanalista que fez 3 meses de curso. É psicólogo, que é o profissional que fez 5 anos, mais 10 anos de especializações para estar fazendo esse acompanhamento. E não é conversa, né? A nossa é um trabalho clínico, é um trabalho de fato baseado em evidência. Não é sentar lá e bater um papo com o melhor amigo, como algumas pessoas dizem, eu sou meio psicólogo, eu converso. Não é. Não é bem assim. Esclarecer isso. Por fora pode até parecer mais simples, mas não é bem assim, né? Nosso trabalho ele é muito sério. Ele é pautado em evidências científicas, não é um bate-papo. Mas, enfim, a gente tem esse número cada vez mais alto e significativo de adoecimento mental materno. Isso está tendo um impacto não só nessa mulher, isso vai impactar a criança dessa mulher. Isso vai impactar o filho dessa mulher. Essa pesquisa do Fitzgerald, ele demonstra que uma mulher que tem esse adoecimento mental não tratado, não diagnosticado, vai ter consequências no parto dela, como maior chance de pré-eclâmpsia, maior chance de parto prematuro, maior chance de baixo peso ao nascer. Vai ter um impacto na infância desse bebê, considerando até níveis menores de QI dessa criança, devido a uma baixa estimulação, porque essa mulher está adoecida. Se ela não tem energia sequer para ela, como é que ela vai ofertar todo o cuidado? Aqui você tem filho, né? Você sabe os cuidados que um recém-nascido exige dessa mãe. Você sabe. Então, como é que ela vai ofertar todo esse cuidado necessário para o desenvolvimento humano? Não é que o neném é chato. O ser humano precisa desse cuidado para desenvolver. É verdade. Né? E aí isso vai na infância, isso vai na adolescência, isso é toda uma cascata São camadas, São né? camadas que vão sendo afetadas por essa falta desse cuidado. E tem uma outra pesquisa também de 2022 que coloca o custo da depressão perinatal para os cofres brasileiros. E colocou lá um custo de 25,3 bilhões, que é o tratamento, a precariedade do cuidado dessa criança, as internações dessa família, e enfim, todo o caos que isso vai gerar. É o não tratamento. E se a gente incluir nesses dados, Návio, Mariana, a questão do suicídio materno.
Hoje, a gente precisa muito falar sobre isso. A principal causa de morte materna hoje é suicídio. No primeiro ano após o nascimento de um filho. Isso é um absurdo. A gente tem uma taxa de 3,7 suicídios de mães nesse primeiro ano a cada 100 mil nascidos vivos. Para uma ideia de comparação, a hemorragia pós-parto, que também é uma grande causa de perda materna, é metade desse índice, é 1, pouco, enquanto 3,57. E ninguém está vendo. Algo que, assim, as mulheres estão morrendo, as mulheres estão padecendo, as mulheres estão definhando, e ninguém está dando luz para essa questão. Como se fosse uma questão que implicasse só a mulher. Não, implica toda a sociedade. Como a gente colocou no começo aqui, né? Envolvendo essa questão da maternidade da mãe, envolve toda a família, não tem como. E o universo em que a mãe está. Se ela está no trabalho, se ela trabalha lá na empresa, vai afetar aquele ambiente, vai afetar a família, vai afetar o local onde ela convive, né, a sociedade como um todo. Bom, realmente rende muito, acho que a gente precisa depois fazer um segundo programa devido à importância. Eu penso que você vai ser convidada novamente, eu vou te explicar por quê. Na hora que você chegou aqui, você viu que você passou do lado de 2 consultórios, não sei se você chegou meio rápida, não sei se a Mariana te apresentou, nós temos aqui a Clínica Metabase, que é algo inédito no interior de Goiás, que está no interior do Brasil. Existe também a preocupação aqui já há muito tempo. Essa clínica acabou de completar um ano, no dia 1º. Né? E está no projeto dele inicial, pensado lá pelo presidente Diego, para que se tenha aqui também um atendimento psicológico e psiquiátrico. Excelente. Então, nós já temos aqui a odontologia, temos a pediatria, começamos agora também com o check-up cardiológico, né? E já existe o estudo para que seja realmente... Quer dizer, o Diego já antecipou o NR1, né? Já está bem, assim, em andamento. Então, assim, para você ver, então você vai ter que voltar aqui para a gente falar mais sobre isso. O nosso produtor já deu o sinal ali, cadê o nosso... Aí está aí o Tiago, valeu, Tiago. Para encerrar, o que é mais importante você deixar em termos de mensagem para essa mãe trabalhadora, né, que está nos assistindo, que com certeza gostou muito, né, Mariana? Com certeza. Né, foi muito produtivo aqui a presença da doutora Samara Pazeta aqui com a gente, ela que é especialista em psicologia perinatal, algo que talvez pudesse estar passando despercebido, mas nós estamos aqui para isso. É a proposta do Metabase na cidade, e aí eu queria que você finalizasse com uma mensagem especial aí para quem está nos acompanhando, o que dizer nesse mês, né, mês das mães também, e que é importante as mães estarem cada vez mais atentas a essa questão da saúde mental, mas não só as mães, mas quem está em volta, né? Tá. O que dizer? Eu agradeço a vocês ao convite, pela oportunidade, e eu quero dizer para você, mãe, que está ouvindo a gente aí. Ensinaram pra gente, enquanto mulher, o quanto é importante a gente cuidar do outro. A gente cuida da casa, a gente cuida do marido, a gente cuida do trabalho, a gente cuida dos filhos. O que não ensinaram é que se cuidar é princípio básico para você conseguir cuidar de todas essas outras demandas. É muito a metáfora que eu uso sempre da máscara do avião. Sabe quando você vai andar de avião, que eu falo, atenção dos seus passageiros em caso de acidentes, máscaras cairão, primeiro põe em você, não tenta pôr no outro. Por que tem essa orientação? Em muitos acidentes aéreos, nesse ímpeto de cuidar do outro, as pessoas não punham a máscara em si mesmas e iam cuidar do outro. O que acontecia? Morria todo mundo. Faltava oxigênio para quem estava pondo, faltava oxigênio para quem porque não conseguiu terminar. Então a recomendação é, põe a máscara em si mesmo. Somente respirando você vai conseguir cuidar do outro. Somente respirando você vai conseguir salvar o outro. Entende? Entenda que cuidar de si faz parte. Você estar bem, você se sentir bem, você ter saúde mental, faz parte de cuidar do outro, vai beneficiar o outro. Faz alguma coisa por você, algo que você goste. Sabe aquilo que você gosta e às vezes você para fazer e fica culpada? Eu devia estar fazendo, era cuidando do outro ao invés de fazer isso por mim. Sou egoísta. Não. Você está mantendo o seu oxigênio para que você possa cuidar do outro e cuidar até melhor. Porque quando a gente está bem, a gente consegue oferecer um cuidado muito mais efetivo. Então, por favor, entendendo que
Você que é marido, você que é chefe, você que está ouvindo a gente aí, cuidar de uma gestante, cuidar de uma mãe tem um impacto positivo para toda a sociedade de uma forma gigantesca. Vamos investir em prevenção, vamos investir em promoção, para que a gente não chegue nesses dados todos que eu vim até nesse programa falando negativos. É isso. Tá, joia, a gente agradece muito. E onde e como encontrar a doutora Samara Pazeta? Quem quiser saber mais sobre a mobilização, sobre as datas, inclusive, né? As datas eu preciso confirmar direitinho que tá tudo... Mas são nas próximas semanas, né? Isso, nas próximas semanas. Quem quiser confirmar direitinho, pode ir lá no Instagram do @Onda Furtacor Catalão, ou no meu Instagram também vai ter, @Samara Pazeta Psi. Ou se você colocar Samara, psicóloga de mães, também aparece eu lá, fica mais fácil. É isso. Obrigada. A gente que agradece, Mariana, muito obrigado também pela presença, pela contribuição, viu? Eu que agradeço, muito bom estar aqui mais uma vez. Obrigada, viu? Obrigada. Muito importante. É isso mesmo. Então, a gente agradece mais uma vez a você também que acompanhou a gente. Muito esclarecedora a participação da doutora Samara Pazeta. Informações, e eu gosto muito particularmente de números, né? Os quais ela colocou com bastante clareza aqui para a gente. Então, fica mais uma vez aí o convite para que você continue sempre acompanhando a gente e se inscreva aí no canal no YouTube. Você recebeu esse conteúdo totalmente de graça. Então, nos ajude aí a passar, chegar a mais pessoas, mas para isso é importante você se inscrever, além de receber esse conteúdo novo que a gente fizer e colocar no ar sempre, a plataforma vai entender que outras pessoas precisam, né, ter acesso também a um conteúdo tão relevante quanto esse que nós colocamos aqui. Como é relevante o trabalho que o Metabase faz, não só para os seus associados, mas para toda a sociedade de Catalão e da região. Estamos também no Facebook, no Instagram, curta, compartilhe, vai ser sempre uma alegria a gente trocar essa ideia e com mais conteúdos novos a toda semana. Mais uma vez, Tiago, cadê você, meu produtor? Um abraço, cadê o Tiago? Tá aí, valeu pela força, muito obrigado a Bianca também pela produção, mais uma vez, doutora Samara, também muito obrigado aqui a Mariana que participou com a gente, meu muito obrigado e até o próximo Metabase na Cidade. Valeu! Em breve tem mais Metabase na Cidade, o podcast do trabalhador. Não perca nenhum episódio. Ative o sininho, siga nosso canal, curta e compartilhe.